Bom dia, meus amigos. Boa quinta-feira para todos nós. Mais uma vez estamos aqui na presença de Jesus para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Ele nos abençoe e nos dê sabedoria. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 151, que diz o seguinte: não pense ser feliz apenas quando ganhar na loteria, quando tiver a casa própria, o bom emprego ou melhorar de condição social. Você pode ser feliz logo. A felicidade depende de resolução de ardente desejo de busca, de querer encontrá-la. As situações de riqueza, pobreza, doença, desemprego influem, mas não tomam o lugar do principal, a decisão própria. Nos lances da vida, apoie-se nas qualidades. Veja-se conduzido pela mão de Deus e solte calorosos agradecimentos. Esforce-se. O esforço é para a felicidade o que o adubo é para a planta. Meus amigos, a mensagem de hoje, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 15. Fora da caridade não há salvação. E os itens, é o 6º e o 7º. Necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, de conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença espírita particular. E vai mais longe, definiu a caridade, a verdadeira caridade, e mostrou-a não apenas a beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que assim seja.
Meus amigos, como disse o apóstolo Paulo, a caridade está ao alcance de todos nós. Basta querer fazê-la e independe de nossas crenças. No Livro dos Espíritos, na questão 661, diz que as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, pedindo a Deus que nos oriente, nos mostre o caminho certo que devemos seguir. Senhor, nós só temos é que te agradecer por mais esta mensagem de reflexão, por mais este ensinamento, que possamos alimentar a nossa alma hoje e sempre. Jesus, tem misericórdia de todos nós. Nos ajude, Senhor, a nos perdoar e a perdoar o próximo. Nos ajude para que possamos sempre fazer a caridade, aquela que vem de dentro do coração, e não aquela para sair por aí mostrando aos outros, como muita gente faz, distribuindo várias coisas e postando em redes sociais. Não essa caridade, mas a caridade do íntimo, do nosso coração. Aquela que a gente faz e não precisa dizer a ninguém. Nos ajude, Senhor, para que a gente possa fazer essa caridade. Tem misericórdia daqueles que neste momento estão em aflição, que estão doentes nos hospitais. Aqueles, Pai, que estão achando que a vida acabou. Fortalece este irmão. Tem misericórdia daqueles que já se encontram no lado espiritual e que ainda não encontrou a luz. Que o Senhor possa guiá-los. Mais uma vez, nós te agradecemos por este evangelho, pela mensagem de hoje. Agradecemos a toda a equipe espiritual que faz parte e principalmente aos nossos anjos guardiões, mentores e guias espirituais que estão sempre aqui conosco. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: a maioria das pessoas não se dá conta do valor do tempo e nem das possibilidades infinitas de aprendizado e crescimento espiritual que os minutos representam. O alerta é de Emmanuel, que ressalta no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 1. Se natural que todo homem queira contar com o tempo, mas indaga, e se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho? A pergunta é uma oportunidade de refletir sobre o tempo do ponto de vista espiritual. Em vez de adversário a ser combatido, ele se torna um aliado que apresenta diferentes oportunidades de aprendizado e a ampliação da consciência. Numa sociedade que valoriza a juventude e é pródiga em produtos contra o envelhecimento, aceitar a passagem do tempo e as mudanças que traz é sinal de sabedoria. No livro Boa Nova, no capítulo 9, diante dos discípulos mais jovens e fortes, Pedro sente que não tem a mesma energia. E embora o espírito se conservasse firme e vigilante, começa a duvidar de sua capacidade para o trabalho de propagação do Evangelho.
a resposta de Jesus vem em forma de pergunta. Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E segue. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. Em verdade, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo é preciso ser de Deus. Todos são igualmente filhos do Criador, mas é tarefa individual desenvolver a centelha divina que trazemos em nós. Por isso, o aproveitamento do tempo depende de cada um, e é essencial entender a diferença entre idade corporal e espiritual. Qual a idade do espírito nas múltiplas encarnações? Se as forças físicas diminuíssem com o tempo, o conhecimento e a experiência se expandem. Como enxergamos essa fase da vida? Como vivê-la, sabendo que cada etapa tem a sua finalidade? No livro Conduta Espírita, André Luiz recomenda fugir de chorar o passado e alerta que se o passado é a raiz do presente, o amanhã germinará das sementes do hoje. Portanto, desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Ao vivermos, tendo em mente que somos espíritos e não apenas matéria, percebemos-nos como co-criadores do mundo que nos cerca. Cada palavra, cada pensamento gera partículas deletérias ou salutares, impregnando a nós e a tudo à nossa volta. Com o tempo, aprendemos que a fraternidade é o caminho para a verdadeira felicidade. Ao ampliarmos a consciência, aumentando nosso campo de ação, unindo-nos a causas maiores do que nós, já não basta o bem-estar individual. É necessário o bem-estar também dos companheiros de jornada. Toda semente pede tempo para germinar. Assim também nos domínios da alma, que possamos refletir sobre o que estamos semeando e como temos aproveitado o tempo a favor do nosso desenvolvimento espiritual. Os minutos valem ouro. Esse texto é de Regina Mota. Desejamos a todos um bom dia e boa reflexão.